Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui seguimos fortes no propósito de sobreviver mais um dia de frio no Rio de Janeiro. Olha que loucura. E, obviamente, com chá. Obviamente, porque agora 11h30 dos caralhos noite. Olha só que loucura. E a gente segue num pico maluco de energia que deu com a camiseta bem peculiar. Moloco bicho! Simplesmente o Fausto Silva de Laranja Mecânica, porra. Esse é o clima do caos que tá acontecendo aqui agora. Enquanto isso, não sei se dá pra ouvir, um, um bar aqui perto de casa, que não é bem um bar, na verdade seria... Começou com uma churrascaria, virou uma espécie de espetinho, depois do espetinho virou um bar, e as sextas-feiras ali se transforma, não sei, num ninho de Eros, alguma coisa do gênero, que transforma a taxa de natalidade da minha cidade, dá um pico justamente nessas sextas-feiras. E hoje, certamente, é um dia em que a natalidade vai disparar. Porque o cantor está em frene, meus amigos. 11h30 da noite o cara só começou. Mas o motivo do que eu venho tratar aqui agora é uma coisa bem diferente. Bem diferente de natalidade, bem diferente de tudo. O motivo é um texto do Jorge Luis Borges, que eu gosto muito, que está presente nesse livro aqui, Outras Inquisições. Já trouxe um texto que está nesse livro aqui sobre o Dom Quixote e chegou o dia de trazer um outro que eu gosto bastante, que se chama A Muralha... Falta de cafeína, falta de cafeína. A Muralha e os Livros. Então, vamos lá. Jorge Luis Borges. Li, dias atrás, que o homem que ordenou a construção da quase infinita muralha chinesa foi aquele primeiro imperador, Ti Yuan-ti, que também mandou queimar todos os livros anteriores a ele. Que as duas vastas operações, as 500 e 600 léguas de pedras contrapostas aos bárbaros, a rigorosa abolição da história, isto é, do passado, procedessem da mesma pessoa e fossem, de certa forma, atributos dela, inexplicavelmente, me deixou satisfeito e, a uma só vez, inquieto. Indagar as razões dessa emoção é o objetivo desta nota. Historicamente, não há mistério nas duas medidas. Contemporâneo das guerras de Aníbal, Ti Yuan-ti, rei de Tsin, submeteu os 6 reinos a seu poder e desfez o sistema feudal. Ergueu a muralha porque muralhas eram defesas. Queimou-lhe os livros porque a oposição recordaria a eles para louvar os antigos imperadores. Queimar livros e erguer fortificações é tarefa comum dos príncipes. O único fato singular quanto a Ti Yuan-ti foi a escala em que agiu. É o que alguns sinólogos dão a entender, mas sinto que os fatos que relatei são mais do que um exagero ou uma hipérbole de medidas triviais. Cercar um pomar ou um jardim é comum. Cercar o império, não. Também não é banal pretender que a mais tradicional das raças renuncie à memória de seu passado, mítico ou verdadeiro. 3.000 anos de cronologia tinham os chineses e durante esses anos o imperador amarelo Chuan-Tzu, Confúcio, Lao Tse, quando Ti Yuan-ti ordenou que a história começasse com ele. Ti Yuan-ti desterrara a mãe por libertinagem. Em sua dura justiça, os ortodoxos viram apenas a falta de piedade. Ti Yuan-ti talvez quisesse apagar os livros canônicos porque estes o acusavam. Ti Yuan-ti talvez tenha querido abolir todo o passado para abolir uma única lembrança, a infâmia de sua mãe. Não de outro modo, um rei, na Judéia, mandou matar todas as crianças para matar uma. Essa conjectura é admissível, mas nada nos diz da muralha, da segunda face do mito. Ti Yuan-ti, segundo os historiadores, proibiu que se mencionasse a morte e procurou o elixir da imortalidade. Vivendo recluso num palácio figurativo, que constava de tantos aposentos quantos dias tem no ano, estes dados sugerem que a muralha no espaço e o incêndio no tempo foram barreiras mágicas destinadas a deter a morte. Todas as coisas querem persistir em seu ser,
escreveu Baruch Spinoza. De certo, o imperador e seus magos acreditavam que a imortalidade é intrínseca e que a degeneração não pode entrar no mundo fechado. Talvez o imperador tenha querido recriar o princípio do tempo e se chamou primeiro para ser realmente primeiro, e se chamou o Anti para ser de algum modo o Anti. O lendário imperador que inventou a escrita e a bússola. Aquele, segundo o livro dos ritos, deu o nome verdadeiro às coisas. Da mesma forma, Ti se jactou em inscrições que perduram de todas as coisas sob o seu império. Tivesse um nome que lhes convém. Sonhou fundar uma dinastia imortal. Ordenou que seus herdeiros se chamassem segundo imperador, terceiro imperador, quarto imperador e assim até o infinito. Falei de um propósito mágico. Também caberia supor que erguer a muralha e queimar livros não tenham sido atos simultâneos. Isso, conforme a ordem que escolhêssemos, nos daria a imagem de um rei que começou por destruir e depois se resignou a conservar, ou de um rei desenganado que construiu o que antes defendia. Ambas as conjecturas são dramáticas, mas carecem, que eu saiba, de fundamento histórico. Herbert Allen Gillis conta que aqueles que esconderam livros foram marcados a ferro em brasa e condenados a construir, até o dia de sua morte, a desmesurada muralha. Este fato favorece ou tolera outra interpretação. Talvez a muralha fosse uma metáfora. Talvez Tio Anti tenha condenado aos que adoravam o passado a uma obra tão vasta quanto o passado, tão tosca e tão inútil quanto ele. Talvez a muralha fosse um desafio e Tio Anti tenha pensado: os homens amam o passado e contra esse amor nada posso. Nem podem os meus carrascos, mas algum dia haverá um homem que sinta como eu, e ele destruirá a minha muralha, como eu destruí os livros, e ele apagará minha memória e será a minha sombra e o meu espelho, e não o saberá. Talvez Tio Anti tenha amuralhado o império porque sabia que este era perecível, e destruído os livros por entender que eram livros sagrados, ou seja, livros que ensinam o que ensina o universo inteiro ou a consciência de cada homem. Talvez o incêndio das bibliotecas e a construção da muralha sejam operações que de forma secreta se anulam. A muralha tenaz, que neste momento e em todos projeta seu sistema de sombra sobre as terras, que não verei, é a sombra de um César que ordenou que a mais reverente das nações queimasse seu passado. É verossímil que a ideia nos toque por si mesma, além das conjecturas que permite. Sua virtude pode estar na oposição entre construir e destruir em enorme escala. Generalizando o caso anterior, poderíamos inferir que todas as formas têm sua virtude em si mesma, não num conteúdo conjectural. Isso estaria de acordo com a tese de Benedetto Croce. Já Pater, em 1877, afirmou que todas as artes aspiram à condição da música, que não é senão uma forma. A música, os estados de felicidade, a mitologia, os rostos trabalhados pelo tempo, certos crepúsculos e certos lugares querem nos dizer algo, ou algo disseram que não deveríamos ter perdido, ou estão a ponto de dizer algo. Essa iminência de uma revelação que não se produz é, quem sabe, o fato estético. Buenos Aires, 1950. Esse é o texto A Muralha e os Livros, de Jorge Luis Borges. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Valeu, pessoal!